Olá meus amigos, olá minhas amigas, vós que me acompanhais pelas redes sociais, eu estou aqui para ajudar você. No meu projeto de anunciar os mistérios contidos nos textos bíblicos, estou prosseguindo e hoje eu vou falar sobre Mateus capítulo 19 e versos 13 a 15. Antes eu quero fazer uma reflexão e dizer a vocês qual a razão de eu ter que explicar esses textos para vocês. Porque vocês dizem que são do Eterno, e eu acredito que sim. Apesar de tudo, eu estou pregando aqui para o povo de Iá, não estou pregando para religiosos. Eu vim aqui para capturar as ovelhas perdidas da casa de Israel. Não estou aqui pregando para a Assembleia de Deus, para a Batista, para a Universal, para Deus Amor, para essas coisas aí não. Eu estou pregando aqui para o povo de Iá que está entre as religiões. Por isso é que eu estou aqui anunciando os mistérios, porque eu bem sei, conheço a verdade que em Amós 4:6 está escrito que o povo do Eterno está sendo destruído porque falta conhecimento. E o conhecimento eleva os sentidos e faz com que vocês possam chegar, se aproximar do Messias através do conhecimento. Sem conhecimento, jamais vocês poderão chegar ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Eu quero falar sobre esse texto e fazer a minha alusão às pessoas que mentem, que enganam. Desculpem-me, mas eu tenho que falar das pessoas. Eu até não gostaria de falar de nome de ninguém, mas eu tenho que fazer a minha alusão com respeito àquilo que eles falam, para que eu possa suplantar as mentiras que eles dizem, os enganos, e mostrar a verdade no seu conteúdo para vocês que precisam ouvi-la. Então veja bem, em Mateus capítulo 19, e o verso 13 está aqui, nós vemos o que os pregadores falsos pregam com base nesse versículo. Por exemplo, vamos ler. Olha o que diz. Então lhe trouxeram algumas crianças para que o Messias pusesse as mãos e orasse por elas. Mas os discípulos os repreendiam, porque não queriam que incomodasse o Messias, certo? O verso 14 diz: E Jesus, porém, disse: Deixai as crianças e não as impeçais de vir a mim, porque das tais é o reino dos céus. Os pregadores dizem que as crianças pertencem ao Eterno, são dos céus, porque são crianças. Isso é a maior mentira, isso é um engano. Quando alguma pessoa perde um filho, por exemplo, morre uma criança na família, os líderes descaradamente confirmam para aquela família que aquela criança foi para o céu. E os pobres leigos ignorantes acham que é e ficam conformados. Mas eles apresentam esse versículo que é uma verdade, porém na boca deles torna-se uma mentira. Quando o mestre disse: Deixai vir a mim as crianças, porque das tais é o reino dos céus, absolutamente ele não está se referindo aqui à vida pessoal de cada um. Ele está se referindo ao sentimento espiritual que está dentro da criança, do inocente. Então toda aquela criança que ainda é inocente, que ainda não teve adaptação com o mundo, dentro dela existe o reino. Você sabe o que é o reino? É amor, é justiça, é paz, é alegria. Toda criança que ainda não deixou o mundo entrar dentro dela, essa criança tem o reino dos céus dentro dela, porque é amor, porque é paz, porque é justiça e alegria. No momento em que aquela criança deixa de ser criança e torna-se adulta e o mundo começa a entrar nela, o amor se vai, a justiça se vai, a alegria de inocente se vai. Então ela já não vive mais aquela vida como se fosse uma vida espiritual. Ela nem sabe que está vivendo uma vida espiritual, mas a vida dela de inocência,
já diz que ela é espiritual até chegar à fase adulta. Então veja, os pregadores aproveitam das palavras do mestre, que falou a mais pura verdade, e eles enrolam e distorcem o conteúdo da verdade e aplicam a uma mentira na cabeça das pessoas, dizendo que as crianças vão para o céu. Isso é mentira. Quero dizer a vocês que todo aquele que achar que reino dos céus, porque veja bem aqui, ó, todo aquele que ainda acha que reino dos céus é a morada do Eterno, está redondamente enganado e ainda levado pelos falsários. Ainda vive no engano, na mentira e não vai para lugar nenhum, porque o conhecimento é que leva você a Yahushua. Sabe por que ele disse que deixai as crianças vir a mim, porque das tais é o reino dos céus? Porque se você não se tornar como uma criança, com esses sentimentos, esses adjetivos que ela tem, você não consegue chegar ao reino do Messias. Veja no capítulo 18 do Mateus e olha o verso 2, o que foi que o mestre disse até o verso 3. E Jesus, chamando uma criança, colocou-a no meio deles, dos discípulos. Está vendo? A mensagem ali era para os discípulos e não para o mundo. Preste atenção. Pondo no meio deles, disse: em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos fizerdes como esta criança, de modo algum entrareis no reino dos céus. Está vendo? Ele não está falando de vida eterna. Ele está falando da possibilidade, da condição, através da conversão, você conquistar um lugar no reino do Messias, que é só 1000 anos. Só os privilegiados irão para lá. Só os que se converteram e se tornaram como uma criança. Não é tornando-se uma criança, mas como? No procedimento, no amor, na verdade, na justiça, nos sentimentos, na alegria. Então é assim que faz uma criança quando ainda não está na fase adulta. Então você, quando consegue essa posição, esse patamar espiritual, que chega ao ápice do verdadeiro conhecimento metafísico, e você converte a sua vida, transformando-a para o lado metafísico, e a sua vida torna-se totalmente espiritual ao lado do Messias, quer dizer que o seu procedimento é tal qual uma criança. É isso que ele quis dizer. E você tem que fazer isso. Por quê? Se quiser entrar no reino dos céus. Não é se quiser se salvar, não é se quiser ter a vida, não. Isso não tem nada a ver com a mensagem da vida eterna. Essa mensagem é do reino milenar. Se você quiser entrar no reino dos céus, que é 1000 anos, você vai se tornar como uma criança. Entendeu? Voltemos agora para o capítulo 19 novamente e vamos lá no verso 12, 14 e 15. Então o mestre disse: trazei a mim as crianças, porque delas é o reino dos céus. Certo? Se o mestre estivesse falando que as crianças eram lá da morada do Eterno, ele não falaria com essa linguagem. Ele teria falado: deixai vir a mim as crianças, porque as tais. Ele teria usado o artigo definido. As tais é do reino, ou as tais são do reino. Se o reino dos céus fosse a morada do Pai, e se ele tivesse falado dessa forma, mas não foi assim que ele disse: deixai vir a mim as crianças, porque das tais é o reino dos céus. Das é a contração da preposição de ais, que significa algo
que está dentro dela é o reino. Entendeu? É legal, não é? Algo que está dentro da criança não é a criança. Podemos ver alguns comparativos do mestre: sede simples como as pombas e prudentes como as serpentes. Então, algo que está dentro da serpente faz parte da vida do ser que escolhe viver em Yahushua. Algo que está dentro das pombinhas faz parte da vida espiritual que você vive com o Messias. É a simplicidade e a valentia dentro dos seus parâmetros verdadeiros, justos e honestos. É assim, meus amigos. Essa é a verdade. Doa a quem doer. Por hoje é só e até ao próximo vídeo.